Shalom pessoal, Shalom Leculão. Tô aqui gravando mais um vídeo, né, da nossa série, né, o último vídeo, né, dessa série aí das 7 leis de Noah, segundo o Rabino Tuvia Buto. Bom pessoal, a gente já estudou ali todas as 7 leis e as ramificações segundo a visão do Rabino Rabino Tuvia Buto. Mas ainda tem algumas coisas ainda para estar complementando, né? Que são questões ligadas à ética, à moral. Vamos ler o que o Rabino deixou aqui no final do estudo. Além disso, além das 7 leis, né? A humanidade tem a obrigação de Leshevet e Sará, literalmente melhorar o mundo, e de ter midot tovot, bons traços de caráter. Como diz o Talmud, sem a Torá podemos aprender modéstia de um gato. Então, esse vídeo aqui é mais para abordar alguns desses traços de caráter, né, de moral, aconselháveis ali ao noético, e algumas condutas também, né, que ele deve tomar também, que são aconselhadas ali ao noético também está seguindo. Algumas coisas ali que ele pode estar seguindo também, apesar disso aí não estar inserido ali, né, dentro das 7 leis, né? Mas é sabido, né, pelos sábios, né, no passado, antes mesmo da outorga da Torá, que muitas dessas leis aí ligadas ali a bons traços de caráter, né, questão da melhorar o mundo também, muitas dessas leis foram entregues ali lá no Monte Sinai, né? Na outorga da Torá. Durante aquele período lá que Moisés ali estava com o povo lá no deserto, né? O período do êxodo, né? Que o povo estava lá a caminho lá da Terra Prometida. Muitas dessas vezes foram entregues ali, né? Onde eu já mencionei isso num vídeo anterior, né? Que onde nasceu o judaísmo, né? O judaísmo nasceu ali, através da outorga da Torá, a entrega da Torá a Moisés, né? Mas antes disso já era costume dos povos estarem seguindo muitos desses costumes éticos, morais, entendeu? É uma coisa que já era uma questão de noção, entendeu? Que a pessoa tinha, né? A pessoa que, mesmo a pessoa não sendo assim, dentro desse código de leis aí que a gente estudou, dentro das 7 leis, a pessoa não estando obrigado, não estando ali especificado ali, a pessoa está fazendo está exercendo, né, esse comportamento ético, moral, né? As pessoas já tinham uma noção que elas tinham meio que um dever aí de estar fazendo isso. Já era um costume já dos povos ali da antiguidade, né? Eu vou citar alguns aqui, pessoal. Não sei se talvez pode ficar faltando um ou outro aí, né? O Rabino aqui mesmo ele não especificou, ele não falou nada a respeito do que é melhorar o mundo, do que são esses traços de caráter aí que está mencionando, né? Mas eu, com o conhecimento que eu já tenho uma noção do que é, né? Eu vou mencionar algumas coisas aqui, né? Por exemplo, ali, uma prática que, apesar de alguns, né? Alguns, como Nahimandis, né? Nahimandis, para quem não sabe, foi um rabino que viveu lá na Espanha. Não é o Maimonides. Tem o Maimonides, que é o filósofo, né? Foi um filósofo que elaborou os 13 princípios da fé. E, inclusive, o próximo estudo nosso vai ser voltado para isso aí. Que numerou ali os 613 mandamentos que estão na Torá, né? Foi um filósofo. Enfim, esse Nahimandis é um outro, né? Os nomes são parecidos, né? Mas só que é diferente. É diferente. Um é Maimonides e outro é o Nahimandis.
Inclusive o Maimonides também viveu na Espanha, né? Mas só que esse que eu estou mencionando aqui é um outro rabino, né? Ele defende, mas vamos lá. Ele defende que a prática ali de Sedaká para quem não sabe é caridade. É a tradução mais, assim, talvez mais correta de Sedaká, né? Que é uma palavra hebraica, talvez seria justiça social, né? Mas pode ser entendido também como caridade, né? Alguns traduzem ali como caridade, que é a prática ali de você estar ajudando seu próximo, né? Maimonides ele defende ali que essa última categoria que a gente estudou, né, que fala ali da questão da justiça, que isso é um preceito ali também que está conectado à justiça, essa questão da tzedakah, né, se ajudar os próximos. E ele defende ali que isso aí está ligado também a esse preceito, que seria uma das categorias, né, dessa lei ligada à questão da justiça, que a gente estudou aqui no último estudo, né, que é a criação de tribunais, esse tipo de coisa assim. E se for olhar, se for parar para olhar, né, igual eu mencionei aqui a respeito da tradução, né, que seria talvez mais próximo ali da palavra de tzedakah, tá ligado à justiça também, justiça social. Já a própria palavra, né, a própria palavra tá ligada à justiça. Mas palavra hebraica que eu estou me referindo. Mas então, a prática de tzedakah, o que é? É você ajudar uma pessoa que está passando necessidade. Você pode ali, por exemplo, ter um pobre, uma pessoa que está precisando de dinheiro. Você pode estar ali ajudando ela com dinheiro. Você pode estar dando uma coisa de comer para ela. Isso aí são práticas de tzedakah. Maimonides fala que a forma mais elevada de tzedakah, isso aí eu já estou citando Maimonides, que a forma mais elevada de tzedakah, pelo menos no campo material, né, é você fornecer um trabalho para uma pessoa que está precisando de emprego, né, que ali a pessoa não vai precisar ficar se humilhando, né, ficar dependendo ali de um determinado indivíduo, né, ou de indivíduos ali, para poder estar, para esse indivíduo poder estar fornecendo ali o sustento dela, né. Então ela, com o trabalho, ela mesmo consegue se autossustentar, né, ela é independente. Então dentro do campo material, essa daí é uma das maiores formas de tzedakah, né. Pode tzedakah não é só isso, não é só questão de você pegar dinheiro, dar dinheiro para a pessoa, ou você arrumar um serviço para ela. Por exemplo, ali, você, assim, transmitir um ensinamento ali, vamos colocar aí um ensinamento de Torá, ou mesmo um ensinamento ali até mundano, né? Uma coisa ali que vai ajudar ali aquela pessoa no trabalho dela, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é uma forma de tzedakah também. Se ajudar uma pessoa que está doente, né? Por exemplo, levando ela para o hospital, esse tipo de coisa, é uma forma de tzedakah também. Tudo que se refere ali a você estar ajudando, tudo que tem relação ali com você estar ajudando uma outra pessoa, é uma forma de tzedakah, né? Então, isso é um tipo de comportamento que um noético também ele deve estar se comportando, né? Adotando, né, esse tipo de comportamento. Sem falar que isso aí pode ser até como Maimonides fala, né? Que isso aí pode ser até uma mitzvah, né? Um mandamento, né? Você está ajudando a pessoa. Sem falar que você constrói ali uma sociedade melhor, né? Através desse tipo de comportamento. Pega bem, as pessoas te veem com bons olhos e isso é muito bom, entendeu? Inclusive, pode gerar até uma santificação do nome de Deus também, né? Que a pessoa vê, a pessoa sabe que você é uma pessoa que segue o noahismo, serve ao único verdadeiro Deus, a pessoa vê aquilo dali, vê você se comportando daquele jeito, vê você seguindo esse ensinamento, a pessoa vê você com bons olhos e começa a ver também a religião ali com bons olhos também, né? Isso aí a gente chama de Kiddush Hashem, santificação do nome de Deus, né?
Você está criando ali uma boa impressão ali da religião, uma coisa ali que foi estabelecida por Deus, que é a nossa fé, né? A uma pessoa ali que às vezes é um pagão, né? Uma pessoa que está seguindo uma outra religião, que não segue a nossa visão, entendeu? E isso agrada muito a Deus. Então é uma prática ali que deve ser adotada, né, pelos noahites, essa prática aí da tzedakah. Aí você pode ajudar uma pessoa que está precisando, você pode ajudar uma pessoa, uma instituição, por exemplo, instituição de ensino de Torá, isso é muito bom, isso é muito positivo. Uma instituição que ajuda verdadeiramente as pessoas, né? Você também tem que evitar também de ajudar certas, assim, instituições ali que ajudam ali na difusão de idolatria, difusão de outras crenças, né? Isso não é bom estar ajudando, entendeu? É, hoje em dia tem várias organizações aí que trabalham de igrejas, né? Que estão envolvidas ali com um trabalho de evangelização. Então esse tipo de coisa ali não é bom a gente estar ajudando, né? Que é uma coisa ali que não é da nossa fé, né? Não segue a nossa fé, né? Apesar de ter um lado positivo nisso, né? Tem uma questão positiva, entendeu? Tem um lado que a gente vê que é negativo, né? Mas tem um lado que a gente vê também que é positivo, que tá, de uma certa forma está ajudando aquela pessoa ali, por exemplo, a pessoa libertar do vício da droga, né? Ou ajudando nas necessidades básicas daquela pessoa. Então tem um lado positivo nesse tipo de comportamento, né? Mas não, pra gente, assim, não é bom a gente estar envolvendo, né? Ajudando, deixa pra lá, né? Coisa ali que pega o seu dinheiro lá, dá para uma outra pessoa, não sei, uma pessoa que te pedir aí na rua, ou você compra alguma coisa para ela comer, que é até melhor, né? Você não sabe ali, vai você dar dinheiro para alguém, você não sabe o que a pessoa vai gastar, né? Então é isso aí, né? Então é bom ter. Qualquer dia talvez eu gravo um vídeo ali falando mais sobre Sedaká, né? Porque são várias leis, né? Várias regras, né? Costume bom que a pessoa pode estar adotando é separar o macer. O que é o macer? O macer é o dízimo, né? A pessoa pode pegar 10% do dinheiro dela e separar para esses fins, né? Fins de tzedakah, se ajudar pessoas que estão passando necessidade, né? Então o judaísmo defende isso. E isso aí, esse macer, esse dízimo, não é o dízimo que está lá na Bíblia não, viu, pessoal? O dízimo que está lá na Bíblia é mantimentos. Esse macer foi um dízimo, um dízimo ali criado ali pelos rabinos, né? É uma lei rabínica, né? Que o noético não tem obrigação de seguir. Mesmo se ele for, assim, ter um dever ali de, vou colocar aí, se ele seja obrigado a estar exercendo essa prática de tzedakah, ele não tem obrigação de seguir essa lei rabínica, né? Mas ele pode estar adotando também como um padrão ali, você separar 10% ali do seu lucro ali que você ganha, né? Para poder estar ajudando as pessoas. Todo mês, né? Sempre que você receber, ou sempre que você receber algum dinheiro, você está fazendo isso, exercendo essa prática, né? É uma coisa boa também, um padrão ali que você pode estar seguindo, né? Mas você pode ajudar com qualquer valor, o valor que você tiver ali em condições de estar ajudando a pessoa lá, você pode estar ajudando também, né? Ou no que você puder estar ajudando, né? Às vezes ali arrumando um trabalho, como mencionei aqui, às vezes é transmitindo um conhecimento que vai ajudar profissionalmente aquela pessoa ali, ou até mesmo espiritualmente. Isso tudo são formas de tzedakah. Outro comportamento também que não está mencionado nas 7 leis é a questão de honrar os pais, né? Honrar o pai e a mãe, né? Honrar o pai e a mãe, o que que é? Você fornecer coisas para eles, coisas, suprir as necessidades deles, que também é uma forma de tzedakah também, né? Com comida, bebida, vestuário, você está respeitando eles, né? Você tem um certo respeito, um certo temor ali pelo seu pai e sua mãe, né? Se dirigindo a eles com respeito, procurar não contradizer o que eles falam, né? Não sei que foi uma coisa assim muito errada, né? Mas sempre ter um certo cuidado em levantar a voz com o pai e com a mãe, né? Tratar isso com certo respeito. Isso também não está nas 7 leis de Noah, mas é uma questão moral ali que o noético ali pode estar seguindo também, né? Isso é uma questão de lógica também, né? Que é aquilo que a gente falou, né? É a questão de lógica é que
lá no passado, as pessoas ali, elas não precisavam não ter isso ali no código de leis, não. Elas já tinham uma noção ali do que dali que elas por exemplo, ali honrar o pai e a mãe, que aquilo dali que eles estão fazendo é uma coisa certa, é uma coisa lógica, né? Que o pai e a mãe ali que te trouxe ali pro mundo ali. Então você deve que te sustentou, que te criou, então você deve isso aí, você deve um certo respeito ali ao seu pai e sua mãe, né? Então é importante os noéticos também estar adotando esse tipo de comportamento. Você falar também na santificação do nome de Deus, igual eu mencionei aqui também, né? Às vezes o pai e a mãe ali é idólatra, talvez você está tratando isso com respeito, ele sabe que você segue aquela religião, e aí isso aí acaba santificando o nome de Deus também, né? Talvez até tirando o seu pai e sua mãe da idolatria também, né? Através desse tipo de comportamento aí. Outra também é não envergonhar. Você não envergonhar uma pessoa, né? Isso aí, pessoal, isso aí, assim, pode ser até, assim, considerado como uma proibição mesmo, né? Dentro das 7 leis. Apesar do Rabino não ter mencionado aqui na questão do assassinato, se envergonhar uma pessoa em público, né? Sem, assim, sem razões ali, por motivos fúteis, entendeu? Sem ter uma razão é, justificável, né? Para você poder estar envergonhando aquela pessoa, isso é muito grave. É uma coisa assim muito grave, muito séria. Isso é comparado ali a assassinato, a você matar aquela pessoa ali. Então é uma coisa assim que aí gera uma dor na pessoa, entendeu? Gera um sofrimento ali na pessoa, entendeu? Então isso daí é uma coisa assim totalmente proibida, coisa até abominável, né? Dentro do judaísmo, né? A pessoa envergonha a pessoa em público. É uma coisa imoral, isso é uma questão até de lógica, né? Igual a gente tá voltando na questão da lógica, questão da noção, né? Os povos também já tinham essa noção ali. Principalmente pessoas ali que já seguiam o noahismo. Que é uma coisa, é questão de noção. Você vai envergonhar a pessoa, isso aí. Você está fazendo mal para aquela pessoa ali, você está humilhando ela. Pode trazer até uma coisa de ruim para você, por meio daquela pessoa ali, né? Que a pessoa pode achar ruim, fazer alguma coisa de ruim com você, pega mal, né? Que a pessoa fica com a imagem negativa de você, né? E a gente tem que procurar a paz, pessoal. A gente sempre tem que procurar, assim, ser amigo das pessoas, tratar as pessoas com respeito e evitar de envergonhar elas, né? Por razões ali fúteis, razões sem necessidade. É que tem hora que você vai ter que chamar, por exemplo, a pessoa vê se está fazendo uma coisa errada ali em público. Está cometendo uma transgressão e ensinando outras pessoas ali a estar cometendo também. Então, se você tem a oportunidade de estar chamando a atenção daquela pessoa, você tem que chamar, mesmo se aquilo dali foi envergonhar a pessoa, entendeu? Então, certas situações, por exemplo, uma pessoa está fazendo uma coisa errada em público, você tem que chamar a atenção da pessoa. Você não pode deixar a pessoa fazer aquilo dali, entendeu? Então, certas situações é permitido ali você estar envergonhando a pessoa. Agora, por razões fúteis, sem necessidade, um exemplo de zombaria, você ficar zombando uma pessoa ali, humilhando a pessoa. Que acontece muito por aí, né? Tem aqueles negócio do bullying, né? Na escola, aquele negócio todo. Então, isso daí é uma coisa assim que tem necessidade nenhuma. Coisa assim que Deus abomina, Deus não se agrada disso. É uma coisa que os noéticos também devem estar adotando, né? Esse tipo de comportamento aí. É comparado a derramamento de sangue, pessoal. Sem envergonhar uma pessoa. E o nome dessa proibição, né? O nome dessa transgressão, né? Eu até anotei aqui, é Halvanat Panaim, que quer dizer embranquecer o rosto, né? Você embranquecer o rosto da pessoa, né? Inclusive, eu acho que tem até na Torá isso, né? A Torá faz uma menção disso aí, você não envergonhar, no texto escrito que eu estou me referindo mesmo, você não envergonhar o próximo, né? Tem isso aí também. Então, isso aí é uma coisa que deve estar sendo adotada também pelos os noéticos. Eu anotei algumas coisas aqui, pessoal, para não esquecer, né? Outra questão também é o Lashon Hará.
A Shonhará, para quem não sabe, é uma coisa também que deve ter sendo adotada pelos noéticos. A Shonhará, para quem não sabe, é você falar mal de alguém. Você falar mal de alguém sem necessidade, sem motivo. Você está lá falando mal daquela pessoa, sendo que não tem necessidade nenhuma de você estar falando mal daquela pessoa ali, entendeu? Ou é, seria isso, né? Claro que tem hora que você tem que falar que fulano ali, por exemplo, uma pessoa que fez uma coisa errada e está representando um perigo ali para uma outra pessoa, né? Aí você tem que falar que a pessoa, que fulano ali já fez isso, já toma cuidado, não deixa ele perto dele não. Tem algumas ocasiões ali que é justificável você falar mal de uma pessoa, né? Ou a pessoa está ensinando alguma coisa de errado aí na internet, por exemplo. Aí você tem que chamar a atenção, você tem que falar. Não, que daí fulano tá fazendo coisa errada, tem que desmascarar aquela pessoa ali, entendeu? Mesmo se aquilo dali for envergonhar, como a gente falou aqui anteriormente, né? Envergonhar aquela pessoa ali, ou mesmo se isso aí você vai estar tendo que falar mal daquela pessoa ali, entendeu? Lachon Hará também, se não me engano, também é considerado também é semelhante a assassinato também. É um pecado ali que é mais ou menos no mesmo nível, né? De você cometer um assassinato. Por isso ali que talvez seja até proibido por um noético, né? Proibido mesmo. Estou falando dentro da lei, assim, não matarás. Talvez uma das ramificações dessa categoria de não matarás, talvez esteja incluído isso aí. Não cometer lachon hará, não envergonhar uma pessoa, né? Que tem uma certa equivalência nessas transgressões aí. Tanto de você tirar a vida da pessoa, como você cometer esse tipo de transgressão, né? Que gera ali consequências ali prejudiciais para a pessoa. Coisa talvez que envergonhar a pessoa. Pode ser uma coisa que talvez vai ficar pro resto da vida dela, né? Aquela coisa lá, aquela vergonha, né? Aquela humilhação que ela passou. Ou você falar mal de uma pessoa, que daí pode pegar tão mal que pode até destruir a vida daquela pessoa ali, entendeu? Dependendo da maneira que você fala da pessoa, às vezes você fala, inventa ali até vem com um boato aí, alguma coisa, você não tem nem prova daquilo ali, mas você vai falando com as pessoas que ele é daquele jeito, sendo que você não tem uma prova. Se você não tem uma prova concreta ali que a pessoa fez uma determinada coisa, ou se aquela pessoa é daquele jeito ali, você não tem nada que ficar falando isso para outras pessoas, entendeu? Isso aí é lachon hará. A gente considera isso aí lachon hará. É uma coisa que pode prejudicar a vida daquela pessoa, pode até destruir a vida dela, né? Dependendo ali das circunstâncias ali que aquilo ali está sendo feito, né? A maneira que aquilo ali está sendo feito, as circunstâncias, enfim. Né? Outra coisa também que eu anotei aqui é da mentira, né? Não mentir. Mentir também não está ali dentro das categorias ali das 7 leis de Noah. Mas é uma coisa assim imoral, né? Você ficar contando mentira, sem necessidade, né? Deus não se agrada disso. É uma coisa assim negativa, né? Se a pessoa ficar mentindo, a pessoa tem esse costume de mentir, né? Isso não é bom, né? A gente tem que procurar ser honestos, ser pessoas sinceras, né? Falar a verdade com as pessoas, não ficarem ali ficar ali mentindo e tentando enganar, esse tipo de coisa aí. E mentira, ela tem algumas exceções, entendeu? Se aquilo dali, se aquela mentira aí for para evitar que aconteça alguma coisa muito grave, que aconteça ali, ou aquela mentira aí vai evitar ali de acontecer alguma coisa grave, né? Gerar uma coisa ruim, né? Então é permitido você mentir, entendeu? Um exemplo ali, se está tendo um conflito ali entre duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, está tendo um conflito ali. Se uma mentira ali poderia evitar
que aquele conflito ali acabasse, então é permitido você mentir para manter a paz, em prol da paz, né? Em prol da paz é permitido ali a pessoa mentir, mas os sábios ensinam que a pessoa tem que evitar isso aí o máximo que ela puder, né? Nem que se a pessoa tiver ali que falar assim uma meia verdade, ou seria uma meia verdade assim, a pessoa fala assim uma coisa assim que não é totalmente verdade, ou até meio que fala uma coisa que é verdade ali, mas só que não deixa claro aquilo dali, entendeu? Que ela está falando, entendeu? Deixa de citar certas coisas, né? Fala uma coisa que é verdade, mas deixa de citar outras, né? Então é permitido em certas ocasiões a pessoa tá fazendo aquilo dali, entendeu? Uma coisa que eu entendo, por exemplo, ali, se tem alguma coisa ali que, se eu falar a verdade, vai envergonhar uma determinada pessoa, vai humilhar uma determinada pessoa, então é preferível você mentir, preferível você contar uma mentira, ou falar uma meia verdade, ou não falar a verdade de uma maneira assim plena, né? Para evitar que aquela pessoa ali seja prejudicada ali com aquela verdade ali que você falar para ela, né? Então tem essas exceções, né? Talvez ali no talvez eu tenha essa vontade, né? Talvez mais para frente a gente vai estar abordando mais a respeito desse assunto da mentira, né? Do judaísmo, né? Talvez eu venha trazendo isso daqui pro grupo também, que é um assunto assim que é interessante, né? Que muita gente ali entende de maneira errada, né? Lá no meio, por exemplo, cristão, né? Eles entendem, por exemplo, ele mentir. Eles usam muito aquela passagem lá do não cometerás falso testemunho, né? Tudo bem, isso daí tá falando para não mentir. Mas só que não é assim. O que está se referindo aí a questão do falso testemunho é você não mentir. O que está falando aí de especificamente, né? É você não mentir perante uma corte. Você não contar falso testemunho perante uma corte. É isso que está se referindo aí. Muitos cristãos interpretam isso aí como se fosse a proibição de não mentir mesmo, mentir em qualquer ocasião, né? Mas existe também essa proibição, né, de não mentir também em qualquer ocasião. Mas nesse caso ainda, eu acho que é citado, pelo que eu me lembro nos 10 mandamentos, isso daí está falando a respeito especificamente de uma corte. Não está falando de mentira ali de uma maneira geral, né? Qualquer ocasião, né? Mas é isso, pessoal. Deve ter tido mais algumas outras coisas aí que eu. Isso aí o que eu aconselho é o seguinte: a pessoa estudar Mussar. Mussar o quê? Mussar é ética. Mussar quer dizer ética dentro do judaísmo. Existem ensinamentos ali de Mussar, né? Livros de Mussar, voltados ao Mussar, né? Que a pessoa pode estar estudando ali, que ensinam ali questões éticas, questões morais ali, que a pessoa pode estar adotando ali na sua vida. Esses livros muitas das vezes são escritos ali muito ali voltados ali para o judeu, mas o noético também pode estar dirigidos, né, para o judeu, né? Foi escrito para judeus, né? Não que aquilo dali você não possa estar lendo e estar colhendo aqueles ensinamentos ali também, né? Praticando aqueles ensinamentos também. Não é proibido isso, né? Muitas vezes são voltados ali mais ali para o judeu, mas o noético também pode estar adquirindo esses livros também, pode estar estudando livros ligados a Mussar, né? Eu não vou lembrar um aqui, eu tenho até um aqui, só que eu não lembro o nome dele. Não sei se algum dia eu vou ter oportunidade de estar falando a respeito dele, mas o livro, se não me engano, do Rabino Israel Salanter. Acho que o nome dele é Salanter. Um livro assim grosso, assim, fala a respeito de Mussar. Tem Or no livro. Né? O resto do nome eu não lembro. Ele está guardado aqui na minha casa aqui, mas eu não lembro, não me recordo o nome do livro. Mas se você pesquisar na internet, por exemplo, livrarias aí como Sefer, Maianote,
Safra, Livraria Safra, né? Pode ser que você consiga encontrar muitos livros ali ligados a Mussar. Inclusive, eu acho que no próprio site da Sefer Livraria, tem lá uma categoria lá de ética, né? Ética, livros ligados à ética. Tem uma das categorias que tem lá, tá escrito lá, ética. Aí você clica lá, parece um tanto de livro de ética lá. Que a pessoa pode estar estudando também. Mas é isso então, pessoal. Eu agradeço aí todo mundo aí que teve a paciência, né, de acompanhar esses estudos até o final. Esse aí foi o último estudo. Futuramente eu vou estar fazendo um estudo ali dos 13 princípios da fé, né? Segundo Maimonides, a gente vai estar falando sobre o que é os 13 princípios, né? O que é composto, cada um desses princípios, cada uma dessas categorias aí de princípios ali que foram elaborados por Maimonides. A gente vai estar falando mais um pouco a respeito disso, né? Se Deus permitir. E é isso então, pessoal. Agradeço todo mundo que assistiu o vídeo, né? Se gostou, dá um like aí, inscreve no canal, continua acompanhando nossos vídeos, né? Acompanha a playlist lá também que eu fiz lá dessa série, né? E é isso aí. Shalom, tudo de bom aí.